É apenas uma confirmação de um fato que nós nem sempre discutimos, ou porque não prestamos atenção, ou porque não temos coragem cívica de fazê-lo. Vamos lá, então. Com o golpe de 1 de abril de 1964, com a longa ditadura militar de 21 anos, porque a redemocratização somente foi solidificada em 1985, os militares criaram um ordenamento jurídico aberrante, anormal, com a finalidade de garantir impunidade para seus crimes. Então vamos lá. Os militares têm uma justiça militar. O que faz essa justiça militar? Vejamos um exemplo histórico, que não é tão distante assim. Pensemos no caso do ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro foi processado no Superior Tribunal Militar depois que a revista Veja publicou uma entrevista com ele e uns croquis onde havia desenhos de instalações militares, onde bombas seriam instaladas para obrigar o Exército a dar um aumento no soldo de 60%. Exames grafológicos demonstraram que aqueles croquis haviam sido feitos pelo Bolsonaro. No primeiro julgamento do Superior Tribunal Militar, ele foi absolvido. Houve um segundo julgamento por inconsistências no primeiro. No segundo julgamento do Superior Tribunal Militar, o relator do caso, com base no exame grafológico, condenou o Bolsonaro. Caso raro, os desembargadores inocentaram o Bolsonaro, contrariando o relator, mas houve um acordo tácito. O Bolsonaro de imediato passou para a reforma, não mais fazendo parte dos quadros da ativa do Exército Brasileiro. E ele começou a sua carreira política. Como eu já disse no início, agora, há 24 horas, há 48 horas, os militares que assassinaram um pai de família e um catador de rua por engano foram, entre aspas, absolvidos, porque tiveram uma pena muito severa de mais de 30 anos, reduzidas para 3 anos a serem cumpridos em regime aberto. Esta senhora, certamente, é líquido e certo que ela é, entre aspas, solteira, porque filhas de militares que têm direito à pensão não se casam no papel, não se casam no civil ou no religioso, que é a condição para que continuem a receber a pensão. Ela recebe essa pensão desde 2009, ou seja, ela a recebe há 15 anos. Numa média de 15 mil reais por mês, ela já recebeu algo em torno de 2 a 2 milhões e meio de reais dos cofres brasileiros, sem fazer nada a não ser essas ações. Agora, o mais importante, isso é bem importante agora, porque é muito importante que nós não nos deixemos levar pela lógica do meme e pela lógica das redes sociais. Por que é que esta senhora assim se comporta? Ela é aquela famosa senhora que apareceu com esse taco de beisebol escrito Rivotril numa manifestação e não foi contida pela polícia militar, foi protegida, escoltada pela polícia militar. Ela brindou com champanhe a prisão do Lula. Ela levou uma coroa de flores para a casa do presidente Lula. Ela tem comportamentos que são sempre violentos, no limite do cometimento de crimes. Pois bem, por que ela faz isto? É porque ela tem algum desequilíbrio, como ela alegou? Não! É porque ela conta com a total impunidade forjada por um ordenamento jurídico que incluiu a lei da anistia e o famoso artigo 142. Esses dois dispositivos legais, a lei da anistia de 1979, blindou o passado criminoso dos militares da ditadura militar, isto é, blindou a tortura, a execução de adversários, a ocultação de cadáveres. E o artigo 142, que foi uma exigência do primeiro-ministro da redemocratização, ministro do Exército da redemocratização, o general Leônidas Pires Gonçalves, exigiu para os constituintes, entre eles Fernando Henrique Cardoso, que redigisse um artigo específico para esclarecer o Estatuto das Forças Armadas na nova ordem democrática. É o malfadado artigo 142, que lançou uma sombra sobre o futuro da democracia brasileira, uma espada de Damocles, os militares querendo se arvorar o papel de um inexistente poder moderador. O que está por trás da atitude desta senhora é bem importante dizê-lo. É uma mentalidade que parte do princípio de que as Forças Armadas possuem impunidade para seus eventuais crimes. É isto o que precisamos combater. Uma declaração nesta semana feita pelo ministro Flávio Dino é a mais corajosa declaração feita no Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Ele afirmou:
ocultação de cadáveres não faz parte da lei da anistia. Por que é uma declaração corajosa? Porque a lei da anistia, ela perdoa crimes políticos e no texto da lei está escrito crimes políticos, vírgula, e crimes conexos com estes. Crimes conexos com estes, o artigo seguinte esclarece, é toda e qualquer ação associada a crimes políticos, isto é, tortura, execução do adversário político, ocultação de cadáveres. É justamente isto que os militares desejaram blindar no seu passado. É justamente isso que o ministro Flávio Dino diz, que não faz parte da lei da anistia. O que é necessário neste país para que a democracia seja sólida é, que nós, cidadãos, respeitemos as Forças Armadas. Nós precisamos, num país continental como o Brasil, que possui a maior riqueza natural do mundo, a floresta amazônica, nós precisamos de Forças Armadas bem equipadas, bem remuneradas e que sejam respeitadas pela população. Mas são Forças Armadas que devem ser profissionais, sem nenhuma ingerência na política e, sobretudo, militar que comete crime fora da esfera militar não pode ser julgado por justiça militar. Tem que ser julgado pela justiça que julga a todo cidadão brasileiro.